Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Discurso Direto. É terça-feira, dia 5 de março. São meus convidados Pedro da Quitéria Faria, ele é especialista em Direito Laboral, que está tão na ordem do dia. Bem-vindo, Pedro. E também Pedro Dionísio é coautor do livro Mercator Marketing. Desta vez é uma edição já a teoria e prática do marketing, mas com casos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e exemplos de outros países de língua portuguesa. Isto porque cada vez mais as nossas empresas estão viradas para os países de língua portuguesa. Bem-vindos aos dois. 21 044 11 45, já sabem, é o número que pode e deve ligar para fazer parte deste nosso discurso direto. Vamos então fazer uma breve revista pela imprensa desta manhã. Começo pelo Diário de Notícias. Diário de Notícias que diz a fusão. Acionistas angolanos querem juntar BPI e BCP. A aproximação dos bancos foi discutida entre Isabel dos Santos e a Sonangol, e a fusão criaria o Banco Maior da Caixa Geral em Portugal. Também Marco Silva pode sair sem indenização se o Sporting falhar os primeiros 3 lugares. PS exige resposta de Passos Coelho ao Parlamento sobre 5 anos de dívida e também a psicologia diz que as novas gerações são mais inteligentes, revelam testes de QI. Jornal Público, Segurança Social só contou dívidas de Passos posterior a 2002. Se quisesse pagar toda a dívida prescrita, Passos Coelho teria pago 5.016 euros e não 2.880. Ucrânia, relatório da ONU descreve cenário de devastação sem piedade. Também PSD dá apoio envenenado a António Costa. Foi no arranque das jornadas do PSD. Marco António Costa disse concordar com o líder do PS quando este referiu que o país está diferente. Isabel dos Santos, questionada sobre fusão do BPI e BCP, medicamentos com preços mais baixos a partir deste mês. Jornal I, Isabel dos Santos promove fusão BCP-BPI. Jardim Gonçalves lançou a ideia em entrevista ao I e a empresária angolana deu o primeiro passo ao rejeitar a OPA do CaixaBank ao BPI. Bom, também a semana I, a Comissão Parlamentar de Inquérito do BES, Manuel Tiago afirma que Grupo BES era demasiado grande para existir. Passos diz que não sabia da dívida, PS quer investigar. Grécia de Tsipras foge à votação parlamentar do acordo com a Troika. Jornal de Notícias, concurso para o próximo ano letivo, o Governo corta 9.500 lugares de professores. Demografia e revisão da rede explicam diminuição de vagas existentes nos quadros. População em alvoroço foram os militares que preparam a missão no Kosovo, em Aldeia Minhota. Foi, por acaso, um local que eu conheço muito bem, Cabeceiras de Basto, e a população ficou assustada, afinal. Era uma operação de treino para irem para o Kosovo. Passos diz desconhecer lei aprovada quando era deputado e fica a saber que os mais ricos de Portugal perderam milhões. Correio da Manhã, Passos escapa à penhora de 744 milhões. Máquina da cobrança implacável deixou passar dívida do político. Homem de 80 anos mata a mulher e o Porto gasta o triplo do Sporting, isto em despesas com os jogadores. Vamos aos financeiros, Diário Económico. Caso o passo já não podia acontecer hoje, é porque o cruzamento de dados entre o Fisco e a Segurança Social só começou em 2004, o último ano em que Passos Coelho não terá pago contribuições à Segurança Social. Sociais-democratas incomodados tentam desculpar o primeiro-ministro. Isabel dos Santos rejeita a versão atual da OPA sobre o BPI. Contribuintes devem pedir senha às finanças para os seus dependentes. Atenção. E vamos já explicar, porque também há desconto, não é? Ora bem, as coisas que eu já aprendi. Milionários portugueses estão menos ricos, segundo a Forbes. Negócios, dívidas à Segurança Social não prescrevem, dívidas só prescrevem a pedido. Regras que Passos Coelho ignorava existem desde 1982. Fusão entre BPI e BCP, perguntou negócios. Isabel dos Santos avalia cenário de concentração em resposta à OPA do CaixaBank sobre o BPI. Novo banco abre torneira do crédito aos clubes. Pronto, o passivo dos clubes em milhões, 429
o Benfica 278, o Porto 234, o Sporting. Tensões na Europa, o continente está entre a integração rápida e a lenta desintegração. Agora os desportivos, o jogo, Pinto da Costa é exclusivo ao jogo, o crescimento é mérito de Lopetegui, vulgarizamos o Sporting e Soares Dias pode ser o árbitro do topo. Talho não volta a Barcelona tão cedo. O empresário garante que os catalães não vão pagar para ter o extremo de volta em julho. Valência tem Sálvio na mira e Slimani para acabar com a seca. Leões nunca tinham ficado 2 jogos seguidos sem marcar. Taça de Portugal, vai-se jogar, bem, é só quinta, sexta e domingo e segunda. Nacional Sporting, Sporting Braga, Porto, Aroca, Benfica, Sporting Penafiel. Na bola, Pizzi 100%, o Benfica garante totalidade do passe do médio. No Sporting, Jefferson quer pedir desculpa, a reintegração no plantel está para breve, mas depende de conversa com Bruno Carvalho. Marco Silva pede que levantem a cabeça. No Porto, vim para o Porto alcançar o que não conseguia no Barcelona. O Talho, o homem que fez o hat-trick contra o Sporting. No Estoril, Colseiro sai e abre a porta ao Hugo Leal. E no Marítimo, Lionel Pontes dá lugar a Ivo Pinto. Começa a dança de treinadores, isto antes, já foi depois do Natal, pronto, é antes do verão. Record, guarda-redes já treina hoje sem limitações. Volta Júlio César, diz o Record. Jonathan segue plano para convencer Jesus. A Luz é uma fortaleza. Slimani espreita a titularidade e diretor desportivo do Barça diz Braida não poupa nos elogios a Talho. Pronto, está feita assim a revista de imprensa. – 21 044 11 45, já sabem, é o número que pode e deve ligar para fazer parte deste nosso discurso direto. Bem-vindo Pedro da Quitéria Faria, especialista em Direito Laboral. Bem-vindo Pedro Dionísio, coautor do livro Mercator Marketing. Aliás, vai haver um encontro antes, não é? Bom dia. Bom dia. Amanhã vai haver já uma conferência, uma grande conferência. Sim. Estamos à espera de quase 1000 pessoas no Centro de Congressos de Lisboa. A entrada para a conferência tem a particularidade de ser o próprio livro, que pode ser adquirido numa livraria ou à entrada. Olha, eu já perdi a entrada, mas não, anda por aqui. A entrada é o livro. A entrada é o livro. E vamos ter aqui em debate um conjunto de temas interessantes, desde a questão da internacionalização das empresas, casos de sucesso, marketing digital com o Facebook e com os responsáveis do Facebook e do Google, e ainda um momento de humor com o Pedro Tochas, porque também queremos ser irreverentes e ter aqui também deve ser irreverente no marketing, forma não é? diferente Deve de ser estar. irreverente. O humor tem um papel importante Exato. no marketing. Eu acho que é em tudo, Pedro, muito honestamente, temos de ter humor em tudo, senão não conseguíamos aguentar esta vida, não é? Mas eu não sabia, montes imensos camaradas de trabalho meus, olha, Mercator, eu estudei por isto, portanto eu vou começar a estudar também, porque é fantástico. Muito obrigada. Bom, notícias. Passos Coelho, na ordem do dia. Bom, parece-me que... Além do Marco Silva agora, também direito laboral e como sportinguista pode ajudar. Bom, sem dúvida nenhuma o tema fervilhante dos últimos dias, não é? E importa aqui, antes de mais, porque isto, no meu entendimento, tem uma vertente jurídica e uma vertente mais política. Ou politizada, se assim quisermos. Interessa-me, do ponto de vista jurídico, dar aqui 2 ou 3 notas que me parecem relevantes. Nomeadamente no que concerne à cronologia dos factos e à sua aplicação ao direito. O Dr. Pedro Passos Coelho, objetivamente, teria que ter contribuído entre os anos de 99 e 2004 para a Segurança Social como trabalhador independente. A taxa que se aplicava na altura era de 25,40% e não o terá feito. Veio alegar um desconhecimento absoluto de tal obrigação legal, o que me parece, de alguma forma, algo invulgar, ainda para mais tivermos como presente que esta obrigação para os trabalhadores independentes existe desde 1982. Contudo, foi a explicação que ele entendeu dar ao país. Desculpa, mas Pedro da Quitéria Faria, porquê é que diz Passos Coelho que pensava que era opcional? Bom, isso é uma pergunta que eu não... Não há resposta, bem não. Bom,
poderá haver alguma justificação. Sim. Ou seja, a centralização de serviços, nomeadamente do ponto de vista informático, na Segurança Social, de forma mais concreta e mais efetiva, acontece apenas em 2006. Pois. Ou seja, aconteceu provavelmente ao Dr. Pedro Passos Coelho e a muitos contribuintes estarem ao abrigo de um conjunto de normas, nomeadamente de natureza contributiva para a Segurança Social, e poderem efetivamente ter esse desconhecimento. O que poderia suceder na prática e à data daqueles factos era que a Segurança Social não lançava mão, não tentava proceder à cobrança destes valores. Sim. E nesse sentido o desconhecimento efetivamente poderia suceder. Depois, a partir de 2004, existe esta melhor organização, uma monitorização melhor dos dados, se bem que ainda hoje o sistema não é perfeito, de forma alguma, e isso diz-me a minha experiência profissional. Portanto, isto causa brado na sociedade, mas quem trabalha todos os dias no mundo do direito de trabalho e que trabalha variadas vezes com a Segurança Social tem noção que isto pode suceder. Mas, portanto, em 2009, Sim. estas dívidas, técnica e legalmente, estariam prescritas. E é importante ressalvar este Sim, ponto. Em 2012, Sim. o Dr. Pedro Passos Coelho foi interpelado por um jornalista do Público, também presumo, relativamente à existência de uma dívida de contribuições na Segurança Social relativamente a este período de tempo. E, nessa altura, se calhar já um bocadinho tardiamente, diligentemente, tentou apurar junto da Segurança Social se essa dívida existiria. Sim. E ao que lhe foi transmitido, e presumo que lhe terá sido transmitido, e o próprio terá prova plena, será uma certidão de não dívida, em como não devia qualquer montante à Segurança Social. Se me pergunta se isto faz sentido, não fará sentido. Se é possível, é possível. E eu acredito que tal tenha sucedido. E apenas agora, em 2015, quando novamente interpelado pelo Público, porque a dívida voltou a aparecer no sistema, é a única justificação que eu consigo encontrar, o Dr. Pedro Passos Coelho optou por pagar voluntariamente aquele valor. Sim. Do ponto de vista jurídico e técnico, à pergunta se ele teria que o fazer, a resposta é não. Porque ele teria uma de duas hipóteses. Invocar a prescrição, como fizeram centenas de portugueses, milhares de portugueses, porque em 2007... Aqueles 107 mil de que Exatamente, ele faz parte desses 107 mil portugueses. Em 2006, 2007, criou-se um bocadinho o pânico na sociedade portuguesa após os trabalhadores independentes. Sendo certo que em 2007, estas notificações, quando são enviadas aos devedores, porque estas dívidas efetivamente existiam, muitas delas já estariam prescritas. O que é que sucedeu? Muitos contribuintes, com algum receio, prontificaram-se de imediato a pagar os valores que teriam em dívida. Se legalmente eram obrigados a fazê-lo, não. E porquê? Porque aquilo que hoje por hoje sabemos é que em 2007, quando estas notificações são enviadas pela Segurança Social, são enviadas por carta postal simples. Sim. Ou seja, não o sendo feito por carta registada, não pode haver prova da recepção daquela carta. O Dr. Pedro Passos Coelho diz que nunca foi notificado e eu até acredito que tal possa ter sucedido. Optou em 2015 por não invocar a prescrição. Se pode fazê-lo, pode fazê-lo. Para garantir, e o Código Contributivo tela esta possibilidade, os chamados direitos futuros. Ou seja, entre 99 e 2004, o Dr. Pedro Passos Coelho não pagou efetivamente contribuições que deveria ter pago. Optou por pagá-las agora, evidentemente que isto tem aqui subjacente uma ideia política, não tenho a mais pequena dúvida sobre isso, mas optou por pagá-la, regularizou a sua dívida e para efeitos de direitos futuros, que é esta a possibilidade que a lei lhe concede, Sim. O Dr. Pedro Passos Coelho, de 99 a 2004, quando, por exemplo, se reformar, terá direito às pensões de reforma relativamente a estes anos. Uma questão importante que importa aqui ressalvar, que é a seguinte. O Instituto da Prescrição na Segurança Social, e ao contrário do que acontece com a autoridade tributária... Também é um Instituto da Prescrição? É precisamente o que está em causa, o Instituto da Prescrição, que no caso em concreto estamos a falar de 5 anos. Já foi de 10 e passámos para 5 anos. Nos processos fiscais, esta prescrição é automática. Ou seja, o sistema reconhece, desde logo, que aquela dívida já não existe legalmente. Sim. Do ponto de vista da Segurança Social,
e não voltando a falar da parte do caos informático em que ainda hoje vivemos com aquele instituto, a Segurança Social pode, como fez em 2007, aliás, extrajudicialmente, através do envio de cartas, proceder à tentativa de cobrança extrajudicial e de forma não coerciva aos contribuintes. Sim. Portanto, é possível que hoje, qualquer um de nós, se for trabalhador independente, se nos deslocarmos à Segurança Social ou se formos ao site da Segurança Social direta, apurar se temos dívidas, é possível que nos apareça, isto é hoje possível em Portugal, uma dívida de 2002 ou de 2000. E nós também teremos duas aliás, opções. eu avisei ontem os telespectadores que também havia o portal da Segurança Social. Mas Segurança Social Direta. Exato, mas também me avisaram que aquilo... muitas vezes está em baixo. Está em baixo também, porque eu próprio também estou com alguma curiosidade. E é verdade. Não é? Porque... Não, mas o conselho que eu deixo a todos os contribuintes, aliás, e era aquele que com toda a humildade, como é evidente, daria ao Dr. Pedro Passos Coelho, é que fosse mais regular na consulta nós fazemos do agora site. No portal das finanças. Exatamente. Portanto, porque estas situações podem acontecer. Pois. Só para finalizar, eu estava a dizer que é possível que hoje nos apareça, a qualquer um de nós, uma dívida reportada a 2002 ou 2003, sendo certo que ela não pode legalmente ser cobrada coercivamente pela Segurança Social, ou seja, não podem passar para a fase executiva de penhoras, etc. Mas a dívida existe. Ela só deixará de existir se o contribuinte requerer à própria Segurança Social Sim. a prescrição daquela dívida. Sim. Se o não requerer, ela mantém-se, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de estar ativa no site da Segurança Social como uma dívida existente. Sim. E porquê? O Dr. Pedro Passos Coelho, quando paga esta dívida, e a partir de 2009, Sim. paga-o através de um instituto previsto no nosso Código Civil, que é o da obrigação natural. É o tipo de obrigação em que o credor, sabendo que tem um crédito sobre o devedor, Sim. a lei já não lhe permite interpelar o devedor para que cumpra, de onde o devedor pode cumprir se assim o entender. Trata-se de uma obrigação natural. Vamos já dissecar mais isso e já há mais perguntas. Há perguntas que nós temos aqui, somos muito curiosos e aproveitamos para tirar dúvidas. Vamos já falar, e nomeadamente também desta manchete do Correio da Manhã, escapa a penhoras de 744 milhões. Vamos já tentar perceber o que é isso. Pedro, eu hoje estou rodeado de Pedros. Pedro Dionísio, notícias que queira destacar. Notícias que quero destacar, duas notícias. Sim. Uma de cada vez. Então, Sim, a primeira é esta questão da fusão entre o BPI e o BCP. Penso que é uma notícia que está presente nas capas de todos os jornais. É uma notícia que nos remete aqui para a questão de onde é que ficam os centros de decisão relativamente às empresas a operar em Portugal. Sim. E também nos remete também para este tema da língua portuguesa. Exatamente, que está aqui, porque, na verdade, já no caso da Portugal Telecom e agora, novamente, há muitos portugueses que veem com bons olhos esta questão da entrada mais em força de um capital de Angola, portanto, de acionistas angolanos. Sim. Porque o facto de ser um capital angolano faz com que, naturalmente, os centros de decisão continuem, digamos, a estar aqui em Portugal e as sedes, etc. E há o risco de, quando a operação vem do lado de Espanha, enfim, possa, pura e simplesmente, haver aqui uma integração ibérica e, portanto, basicamente, a sede, o centro de decisão passa para Madrid ou passa para Barcelona e, portanto, há uma perda clara da influência daquilo que será um centro de decisão em Portugal. Com a PT passou-se em relação à questão da Altice, essa questão também esteve na ordem do dia. E aqui, neste caso, relativamente ao BPI, penso que grande parte da questão que está aqui na ordem do dia, portanto, aquilo que se vai jogar relativamente ao futuro do BPI, envolvendo aqui também esta possibilidade de, dado a presença da Sonangol no BCP,
de poder haver aqui a criação de um banco de maior dimensão. Isto também resulta de um período em que os bancos perderam valor, tornaram-se mais vulneráveis e, portanto, neste momento parece que saímos aqui da crise e estamos no início de um período de recuperação e a verdade é que as empresas, para crescerem, têm que apostar, nomeadamente, em mercados externos. E, portanto, esta ideia de internacionalização está bastante presente nas empresas portuguesas. Felizmente, as empresas fizeram esta parte de trabalho de casa mais rapidamente que até o próprio Estado fez. E o crescimento da economia tem que vir muito por essa via. Portanto, porque injetar dinheiro na economia de uma forma artificial gera dívida. Gera dívida, mais portanto, dívida. Não é naturalmente a solução. A solução tem que ser por um crescimento verdadeiro e esse crescimento verdadeiro terá que ser através de expansão para outros mercados. Sim, senhor. Augusto Ramos, bom dia. Está a ligar de Vila do Conde. Muito bom dia, senhor. Esses senhores estão ao seu lado. Portanto, cumprimento ao programa. Muito obrigada, é isso. É o seguinte, é ser verdade, o que eu ouço no Dr. Passos Coelho, Primeiro-Ministro, a ser verdade, penso que a nível da comunicação social, jornais, televisões, e toda a gente é unânime e na maioria a dizer que realmente o que se passou foi mal demais para ser verdade. Penso na minha maneira de ver que o Dr. Passos Coelho dá uma pálida imagem daquilo que é. Porque assim, se eu tenho que pagar as minhas contribuições, não é? Eu sei quando é que tenho que pagar o selo do carro, vai dar no ano, já aquele mês tenho que pagar, certo? Sim, portanto, certo. Não pagando, eu penso que a Segurança Social me vem cá, sei lá, tirar os bens, ou fiscalizar, atuar-me, até nem vou preso, ao fim de 5 anos. Agora, penso que para a campanha das eleições, acho que vai ser mau para o Dr. Passos Coelho e para o PSD, principalmente para ele, que cria uma imagem a ser má, a ser verdade. Eu penso que cria uma imagem muito má. Portanto, espero que estamos a falar a coisa da melhor maneira e que o do outro, a maioria do pessoal que fala é capaz de ser verdade. Agora, e lamento isso. Agora, para finalizar, quanto ao desporto, penso que o que está a passar no Sporting é mal demais para ser verdade. O Marco... Espera aí, Augusto. Olha, Augusto, a chamada caiu e ia falar do Sporting. Vamos tentar recuperar a sua chamada. Falo também com o Paulo Almeida. Bom dia, que está a ligar da Alhandra. Bom dia para si, Paulo Magalhães, e para os seus convidados. Muito bom dia. Olha, eu vou começar por dizer que, segundo o que diz as Caritas, que eu fiquei assustado, que até o fim do ano 2014 a fome aumentou em Portugal de mais 21 mil e tal pessoas. E hoje se dirigiram às Caritas para pedir auxílio. Eu pergunto, como bom português e que pago os meus impostos, então os nossos governantes dizerem que a economia está em recuperação, o poder de compra dos portugueses está a melhorar, a saúde está no bom caminho, a educação está a melhorar aos olhos vistos, isto é conversa de loucos e de mentirosos. Não sabem o que dizem ou então não dizem o que sabem. Sim. Sobre a polémica do Dr. António Costa, eu digo, em dizer aos empresários chineses que o país está diferente e que o governo está a fazer um cavalo de batalha sobre essa afirmação. É verdade, ele disse, mas eu percebi aquilo que eu entendi. Mas o Dr. António Costa não disse que estava a melhorar. Está diferente, mas não quer dizer que está tudo bem. Sobre a dívida à Segurança Social do Dr. Pedro Passos Coelho, e que, segundo o que diz, que já pagou a dívida, mas a dívida estava prescrita. Isto é, sem efeito algum. Como é que pagou a dívida se ela já estava prescrita? Os portugueses precisam saber a resposta. Ele não me diz. O Sr. Ministro Pedro Mota Soares, Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, disse que o Sr. Passos Coelho foi vítima dos erros da própria administração. Tem graça. Erros houve sim de alguns contribuintes que eu conheço. Pagaram a dívida a dobrar por erros sim da administração e que alguns contribuintes estão quase há um ano à espera do reembolso por pagar e a dobrar. E isto digo porque tenho conhecimento de pessoas amigas que aconteceu. É uma vergonha o que está a acontecer no Conservatório Nacional. E o Sr. Ministro Nuno Crato ainda não fez nada. É uma luta justa dos músicos. Exato.
Paulo Almeida, mas aí já se sabe, eu já estou habituada, mas lembro que esta situação no Conservatório Nacional acontece desde 1996 e nenhum executivo e nenhuma Câmara, mesmo, muito honestamente, conseguiram tratar do assunto. Pois é verdade, Paulo, tem razão, sim senhora, tem razão. Mas pronto, é este governo que está, como eles dizem, sim, está tudo a melhorar. Eles querem ir para a frente com isto, que isto é muito importante. Isto é muito importante para o nosso país, haver músicos. É verdade. O que o senhor me disse que está bem encaminhado. Não mentem ao povo, por favor. O povo é que paga e precisa das verdades. Sim, senhor. Precisa de condições para viver. Acabem com a austeridade, que não leva a nada. Só fome, desemprego, os nossos jovens a emigrarem, pessoas capazes de ir para a frente com este país. E este governo mantém a mesma política desastrosa deste governo que somente com todos os dentes que tem na boca. Sim. Bom dia e bom programa. Viva Portugal! Obrigada, Paulo Almeida. E o programa também é feito por vocês. Augusto, diga-me lá o que é que se passa com o Sporting. Bom dia. Estava a finalizar e está com o Sporting, que é assim. Aconteceu ao Sporting, aconteceu ano passado com o Porto. Sim. Acontece que o Marco Silva, para o Sporting, como o Paulo Fonseca para o Porto, não são treinadores para o Porto treinar para o Sporting. Não é bom o Marco Silva? Diga? Não é bom o Marco Silva? O Marco Silva pode ser um bom treinador para o Estoril, para uma Académica, para o Belenenses, agora para o Sporting penso que não. Penso que não há. E depois desde que houve aquela desavença com o Presidente, aquilo nunca mais tinha direito. Ou há ali qualquer coisa que não está a funcionar bem. Olha, minha senhora, muito bom dia. Bom dia, Augusto Ramos. Ok, bom dia, obrigado. Muito obrigada. Esperemos que o Sporting melhore para que haja mais despique no futebol que gera tantas emoções. Eu tenho aqui várias perguntas para os meus dois convidados, mas eu lembro que no ano passado quase 10% dos portugueses não foi ao médico, nem realizou exames de diagnóstico por falta de dinheiro. A conclusão é de um estudo da Universidade Nova sobre sustentabilidade na saúde. Quanto aos medicamentos, 16% das pessoas não comprou os fármacos receitados pelo médico também, devido ao preço elevado. Até mesmo em doenças crónicas, cerca de 11% dos portugueses admite que as receitas não foram adiadas por falta de dinheiro. O estudo revela ainda que em 2014, cada português faltou em média 5 dias ao trabalho por doença, o que representa um prejuízo de 2 mil milhões de euros. Sustentabilidade da saúde em Portugal, que está hoje em debate no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. É uma conferência com o Ministro da Saúde que está a falar. Vamos ouvir um pouco. Que é, por exemplo, a inclusão dos hospitais EPS no perímetro orçamental. Noutros países, quando se fez isto, houve problemas enormes, não é? O déficit foi atingido de uma maneira muitíssimo severa. O que é que aconteceu aqui? Fruto do que se tinha feito, a parte de regularização de dívidas, etc., os hospitais passaram todos a integrar o perímetro orçamental e não houve nenhum dano para as contas públicas. E enfim, mais um conjunto, mas eu vou terminar, de reformas. E só chamava a atenção de uma. Há alguns tipos de reformas que são banalizadas ou minimizadas. Por exemplo, a parte relacionada com os conflitos de interesse. Só alguém por má fé ou que não percebe nada disto é que pode achar que uma reforma em que há um maior disclosure dos interesses, em que há mais transparência, em que são apresentados dados da parte da indústria que os disponibiliza todos os anos e da parte dos beneficiários, é que acha que isso é uma coisa de sumenos importância. E depois minimizamos este tipo de alteração, mas depois estamos sempre muito preocupados com a fraude e com a corrupção em geral, quando são estes pequenos passos que obviamente levarão a minimizar outros casos de grande dimensão. E para terminar, depois de vos falar de quais são os prismas em que temos que ver a sustentabilidade da saúde, portanto, relativamente à população, relativamente aos seus recursos humanos, relativamente à parte financeira, relativamente à rede de cuidados, como eles se organizam, falar-vos também de algo que aproveito em primeira mão, porque também nunca foi falado, não é? Ou seja, no relatório que colocou Portugal numa vigilância estreita, tem uma parte sobre a saúde. E na parte da saúde, o que se diz é que Portugal está a fazer progressos. Portugal está a fazer progressos em termos de aquilo que é o lançamento de centros de referência. Isto é da semana passada, certo?
Portugal está a fazer progressos em termos daquilo que é o lançamento de centros de referência, em termos daquilo que é as compras centralizadas, em termos daquilo que é o aumento da cota de genéricos, em termos daquilo que é o custo controlado via o acordo que se fez com a indústria farmacêutica de um teto de despesa para o seu custo com medicamentos, em termos de iniciativas relativamente ao acesso à saúde e relativamente também ao controle dos arrears, ou seja, das dívidas em atraso. As dívidas em atraso nos hospitais, penso que como já toda a gente sabe neste momento, têm uma oscilação. Porquê? Porque há um forte fator que é influenciado pelas notas de crédito da indústria farmacêutica e, portanto, obviamente eu não tenho um movimento regular, mas o que nós temos é claramente uma tendência e essa tendência é inexorável e é reconhecida e, enfim, dizer-vos que vão ter a oportunidade de ver um estudo, felicitar a TSF, a ABVI, a Universidade Nova. Paulo Macedo, o Ministro da Saúde, a falar sobre a sustentabilidade da saúde em Portugal. Isto depois de ter saído o relatório que tinha acabado de ler. E atenção, é uma notícia de última hora, era já uma previsão, mas confirma-se, José Conceiro vai sair mesmo do Estoril, a rescisão será formalizada dentro de pouco tempo. Bom, voltamos lá ao nosso discurso direto e para perguntar, tenho aqui várias perguntas. Primeiro, declaração de não dívida. Isto está tudo organizado. Declaração de não dívida. Estava-me a dizer o Tony, o nosso realizador, que vai lá e pede uma declaração de não dívida e essa declaração só é válida durante 6 meses. Sim. O que passamos a vida... É correto, tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Faz pode, sentido, entretanto... porque as contribuições também são mensais. Exato. E pode, entretanto... Pronto. A pergunta do Paulo Almeida, como é que pagou se estava prescrito? Já explicou, mas vamos voltar a explicar. Lá está. É possível. É possível e o nosso Código Contributivo, no seu artigo 254, presumo, prevê essa possibilidade. Ou seja, excepcionalmente, pode o contribuinte ser autorizado ao pagamento de contribuições com efeitos retroativos quando a obrigação contributiva se encontra prescrita ou não existiu. Sim. Ou seja, só o contribuinte pode tomar uma de duas opções. Ou requerer a prescrição daquela dívida e ela deverá desaparecer do sistema, ou, como fez o Dr. Pedro Passos Coelho, voluntariar-se, apesar de já não lhe ser exigível legalmente, Sim. para pagar com efeitos retroativos e juros de mora, como é evidente, Sim. os valores que estariam por liquidar e que não chegaram à sua fase final de cobrança. Portanto, é possível, o nosso Código Contributivo permite-o, e, portanto, o Dr. Pedro Passos Coelho tão somente usou uma faculdade que a lei lhe confere. Ao que me perguntam, é admissível que à data do incumprimento do pagamento à Segurança Social o Dr. Pedro Passos Coelho, que era dotado no ativo, desconhecia que tinha que pagar as respectivas contribuições? Eu creio que há 2 tipos de contribuições, doutor, não é? Portanto, é o nosso trabalho fixo. Contribuições e as cotizações, sim. Exato. E depois os recibos verdes, que muitas vezes é esse o problema, não é? Certo. Sendo que os recibos verdes, ou seja, melhor dizendo, os trabalhadores independentes têm esta obrigação, e as taxas foram variando ao longo dos anos, de pagamento à Segurança Social desde 1982. Sim. E, portanto, não sendo essa a minha área, fazer juízos de valor sobre o argumento do Dr. Pedro Passos Coelho, e o desconhecimento da lei, não é? Desconhecimento, o certo é que, do ponto de vista jurídico, o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. Nada. E, nesse sentido, e por esse motivo falo, o que acabou por acontecer foi um pouco um acaso da sorte. Porquê? Porque a Segurança Social não notificou como deveria tê-lo feito dentro do período prescricional, por carta registada. O Dr. Pedro Passos Coelho teria, como qualquer contribuinte, um direito que é sagrado neste tipo de processos, que é o direito de audição. Nesse período teria 2 hipóteses, ou impugnar aquela decisão ou pagar voluntariamente, e se assim tivesse sucedido, hoje nem sequer existiria este caso. Se o não tivesse feito,
a Segurança Social teria ido para a fase subsequente desta tramitação, que seria a cobrança coerciva, conforme, aliás, nos últimos anos tem, com bastante afinco, conseguido obter resultados e receitas para o próprio sistema. Houve um erro também por parte da Segurança Social, apesar de o desconhecimento da lei não ser a justificação. Eu sobre isso não tenho qualquer espécie de dúvidas. Que houve um erro, uma omissão grave do Instituto da Segurança Social, isso parece-me de uma evidência clara. Sim, senhor. Aproveito também a presença do Pedro Dionísio para isto, porque o telespectador Paulo Almeida voltou a falar do caso António Costa. E, portanto, em questões de marketing, foi um bom discurso ou não? Dizer que Portugal está diferente perante empresários chineses. Sob o ponto de vista de Estado e de captação de investimento estrangeiro, é um discurso que faz sentido. Agora, a questão é que, de uma forma repetida, o António Costa e o Partido Socialista vinham a dizer que Portugal estava pior. Exato. E, portanto, é este ponto que é apanhado pelo PSD, chamando a atenção para a contradição. Pronto. Teresa Ferreira, bom dia, está a ligar da Almada. Bom dia, senhora jornalista, bom para dia. si e para os seus convidados. Bom dia. Eu queria dizer o seguinte, e vamos todos bater na mesma tecla. Há um jornal que a senhora tem aí à sua frente, eu não consegui ler o título, não sei se é o Diário de Notícias, que diz que a dívida não prescreveu. Ora, se não prescreveu, como é que o Dr. Passos Coelho diz que sim, que prescreveu? Não. Diz em letras bem grandes, a dívida não prescreveu. Eu vi. Espera aí, sim, não é isso. Não, continua a falar. A outra situação é que se em 2012 o Primeiro-Ministro soube que devia, porquê é que ele não pagou na altura e só pagou agora? E porquê é que pagou 2.000 e tal euros e não 5.000 e tal, como lhe eram devidos? Sim. E se nessa importância está a juros de demora? Porque a senhora sabe tão bem como eu, e isso é notório em todos os jornais e nos órgãos de comunicação, quando nos fazem penhoras daquilo que nós devemos, vêm com juros de demora. Exatamente. Também está muito indignado porque um jornalista soube que ele devia e que, como é que teve acesso a estas informações. Então, eu pergunto ao Sr. Passos Coelho como é que ele tem acesso ao governo dele, a saber que todos nós temos dívidas, que felizmente até não é o meu caso, mas tem alguém na minha família que tem penhoras de casa, como é que ele e o governo dele têm acesso a todas essas informações para nos cobrarem juros de demora altíssimos e tudo isso e fazerem penhoras e ficarmos sem as nossas coisas, nomeadamente sem as nossas casas de habitação, que são a primeira e única morada, a única habitação. A outra coisa, se fosse na América, ele já tinha sido demitido. E há uma outra situação também. O discurso do Dr. António Costa, que o seu convidado já fez o favor de falar e referir muito bem, estava a falar para investidores estrangeiros, é um facto. Teve aqui um bocadinho de um assunto que não devia ter dito, que estávamos melhor do que há 4 anos. Esta foi a grande falha. Mas penso que o partido, o PSD, deve deixar de estar constantemente nos seus discursos a falar no Dr. António Costa, que vê que está tudo bem e não sei quê, e deixem o Partido Socialista em paz. Não estejam com estas conversas todas. Teresa Ferreira, isso faz parte da... ontem um telespectador dizia que o futebol, a política parecia cada vez mais futebol, não é? Exatamente. Aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que... Às vezes põem-se a jeito e eles aproveitam. Foi o caso isto é o início, ainda não há campanha eleitoral. Exato, foi o caso do Dr. António Costa. E não venham com elogios ao António Costa, porque o PSD não elogia ninguém que seja de esquerda. O PSD só elogia quem é de direita e que tenha ideais de direita, porque tudo o resto ele não elogia, ele destrói. E, portanto, era isto mesmo. Eu desejo para si um bom dia, uma boa semana de trabalho e para os seus convidados. Muito obrigada.
mesma Teresa, coisa. o nosso convidado irá já explicar o que é que se passou das dívidas, não dívidas. Carlos Miguel, muito rapidamente, bom dia, está ligado de Lisboa. Bom dia, Paula. Bom dia. Eu queria começar por dizer que, aliás, já foi dito que na altura em que o Dr. Passos Coelho não pagou a dívida, houveram muitos portugueses que foram obrigados a pagar a sua dívida. E também queria dizer que o Dr. Passos Coelho, como político, devia ter a obrigação de saber que devia ter pago as coisas à Segurança Social. Pelo menos arranjar um bom contabilista, digo eu. E é muito estranho porque ele não... Portanto, é muito estranho porque ele só pagar a sua dívida, que já estava prescrita, na véspera de sair um jornal com a devida informação aos portugueses. Muito estranho. Assim como também é estranho o caso da Tecnoforma, em que ele desconhecia o salário que vencia. Portanto, é um bocado esquisito, sofreu de amnésia nessa altura. Outra coisa muito importante que eu queria divulgar aqui neste programa é o seguinte. Há uma lista de VIP das finanças em que os deputados e o Primeiro-Ministro não podem ser, os trabalhadores das finanças não podem verificar o que se passa nessa lista só com uma devida autorização. Eu acho que todos os portugueses, perante a lei, são todos iguais. Se todos os portugueses, os trabalhadores das finanças... Os funcionários das finanças não podem ver? Não podem. Porquê? Só com uma devida autorização. Aliás, foram levantados 23 processos, como a Paula sabe, trabalhadores das finanças que foram verificar o que se passava com o Primeiro-Ministro. Sim. Sabe disso? Não. Portanto, há essa lista, o seu convidado até lhe pode dizer que eu estou a dizer a verdade. Há uma lista VIP de deputados e Primeiro-Ministro que não pode ser verificada pelos trabalhadores das finanças. E eu acho que, perante a lei, todos os portugueses são iguais. Portanto, claro. Essa lista não devia existir. Sim, senhor. Não há privilégios para ninguém, os portugueses são todos iguais. E outra coisa que eu queria dizer, já agora, a respeito de um canal um canal alternativo que não é a TVI. Ontem estive a ver um programa que é Mexer no Cérebro, que não vale a pena estar a dizer qual é o canal, a Paula se calhar até sabe qual é. Não. Em que havia lá vários cientistas que, depois de uma grande conversa, chegaram à conclusão que o cérebro humano não tinha evoluído desde há 4.000 anos. Portanto, a gente está a pagar para a Gulbenkian ou para várias fundações em que há determinados cientistas, embora eles também façam um trabalho muito importante, o caso das pessoas com Alzheimer e essas coisas todas, mas também há muita coisa que eles mandam bolas ao ar e que é o caso de mas é verdade, quer dizer, às tantas o cérebro no seu todo não evoluiu. Agora que nós o potenciamos mais, digo eu, inclusive, potenciamos. E aliás anda à procura da notícia que as novas gerações são mais inteligentes. É verdade. Pronto. Mas mais inteligentes no aspecto de terem mais acesso à nova tecnologia mais moderna. E houve lá uma senhora, inclusive, que devia também estar a trabalhar na Fundação Gulbenkian, a dizer que futuramente nós poderíamos melhorar o nosso cérebro através de drogas e dando a ganhar às farmacêuticas e também sobre métodos postos. Sim. Portanto, acho que não querem transformar as pessoas em ciborgue nem fazer lavagem ao eu hoje cérebro. tenho telespectadores a falar debaixo d'água, não sei o que é que se está a passar com as ligações. Carlos Miguel, muito obrigada. Será sempre bem-vindo. Dr. Pedro da Quitéria Faria, explique outra vez. Vou novamente explicar. Quando é dito que a dívida não está prescrita, é dito que a dívida não está prescrita porque o contribuinte, Dr. Pedro Passos Coelho, não requereu a prescrição daquela dívida. E para que ela esteja no sistema prescrita, conste no sistema como inexistente, é preciso que o contribuinte requeira expressamente e por escrito a prescrição daquela dívida. Tal e qual eu disse no início do programa, relativo, o que não sucede na autoridade tributária em que essa prescrição ocorre de forma automática. Ou seja, a dívida não estaria prescrita do ponto de vista do próprio sistema e o Dr. Pedro Passos Coelho tinha duas soluções. Ou requeria agora a prescrição daquela dívida e teria obrigatoriamente que lhe ser concedida e teria uma certidão de não dívida, ou optado, que é uma situação muito mais invulgar, por proceder ao pagamento das contribuições que estariam em falta relativamente a 99 e 2004. Portanto, esta é a questão. Houve muitos contribuintes em 2007, em 2008, que optaram
por requerer a prescrição de um conjunto de dívidas. Quer dizer porque que elas podem estavam aparecer agora efetivamente mais dívidas na Segurança Social a Pedro Passos Coelho? ao Dr. Pedro Passos Coelho e a qualquer um de nós, infelizmente, porque é o sistema que temos. Pronto. Agora, é preciso que isso fique claro. Eu acho que nós, enquanto advogados, devemos fazer um bocadinho este tipo de esclarecimentos, porque o efeito jurídico, ou seja, a impossibilidade de juridicamente recorrermos à cobrança coerciva, é que aqui me parece que é lapidar. Ou seja, hoje não era possível que a Segurança Social recorresse a meios judiciais para ressarcimento daquela dívida. Pronto. E, portanto, tecnicamente ela encontra-se prescrita. Não é preciso juros de mora, não é preciso nada. Não, ele pagou com juros de mora porque pagou tardiamente e em função de um valor que teria de capital de 99 a 2004, acrescido de juros. Aliás, de juros é quase tanto como de montante de contribuições. Sim, senhor. Vamos já continuar a falar e a tirar dúvidas. Quero o que o Pedro fazer aqui um comentário de qualquer forma em relação a esta questão. Pode e deve. E vou fazer um comentário um bocadinho polémico, mas já agora é assim. Eu percebo que os portugueses têm responsabilidades e os governantes têm responsabilidades e o Primeiro-Ministro tem responsabilidades. A verdade é que nas últimas décadas temos vindo a assistir a que sucessivamente vários membros de governo são acusados muitas vezes de falhas que na verdade, se olharmos bem para elas, não são substanciais em relação ao governo do país. Estamos a falar de 5 mil euros ou de 2 mil euros, quando, na verdade, aquilo que está em causa para o país e para a governação não é isso. Aquilo que está em causa para a governação é como é que saímos neste momento de uma situação de crise, ou como é que chegámos lá. Portanto, importante para os portugueses é a questão da educação que já vimos, são as questões da saúde que já vimos, são as questões do desenvolvimento económico e empresarial, são as questões do funcionamento da justiça. Essas são as questões estruturais que podem, na verdade, ter aqui um impacto real e verdadeiro em relação à vida dos portugueses. A verdade é que, sistematicamente, em várias alturas-chave, e isto não tem a ver só com o PSD, no governo do PS passou-se a mesma coisa, aquilo que acontece é que aparecem estes casos que são, muitas vezes, eu lembro-me até do Ministro Cadilha em tempos idos, são coisas muitas vezes pequenas, são falhas. Eu sei que a pessoa naturalmente tem um dever de cumprir e tem um dever de responsabilidade, mas acontece que com estes casos descentra-se a atenção em relação àquilo que é o essencial. E não vejo responsabilização dos governantes em relação às verdadeiras questões que levaram o país a ter a dívida que tem, o funcionamento ineficiente de serviços públicos, nomeadamente em relação à justiça, que é uma situação que, apesar de eu ainda ter ouvido há alguns dias atrás um debate onde se dizia que estava melhor do que a média europeia, a verdade é que todos nós, aquilo que assistimos no dia-a-dia é situações de se arrastarem imenso nos tribunais os casos. A saúde temos também vindo a assistir. Portanto, estas são verdadeiras situações que o poder político e os governantes devem ser responsabilizados, porque é esse o seu papel. O papel é gerir com meios limitados, aquilo que é a causa pública e é aquilo que são os recursos que os contribuintes dispõem à disposição. Vamos já falar muito rapidamente, 30 segundos. Paulo Sousa, bom dia, está ligado de Sintra. Sim, muito bom dia. Eu agradeço por receberem a minha chamada. Cumprimento o senhor jurista aí presente e o senhor que falou, que eu não me recordo o nome, eu peço desculpa. Pedro Dionísio. Pronto. Um dos autores de Mercator, da língua portuguesa. Ok, pronto. Precisamente nessa linha, eu não vou falar da dívida do Dr. Pedro Passos Coelho, que ele saldou, porque o senhor jurista já deu umas explicações que eu acho que são lógicas e só não são compreendidas por quem não quer.
Portanto, chega de falar nisso. Eu sou um operário de chão de fábrica. Nós não temos tempo para, desculpe este plebeísmo, nós não temos tempo para tretas. Sim. Temos mapas de produção, o cliente está à espera, a empresa vai bem, tem trabalho, é isso é que nós queremos. E o que eu queria chamar a atenção, já que estão aí os dois convidados, era sobre o aspecto laboral, que é uma coisa que me aflige muito, que há demasiado trabalho de empresas temporárias, que era uma coisa que devia ser revista. Por acaso até um deputado do PS, o Dr. Vitalino Canas, que é o provedor dos trabalhadores temporários, não sei para onde é que ele anda, ele, o Dr. Vitalino Canas. Sim. E relativamente, eu queria só chamar a atenção que, de uma vez por todas, vamos discutir coisas concretas. Eu tenho que ir votar daqui a uns meses, se não morrer antes, e queria ouvir coisas concretas do PS e do PSD. Financiamento às empresas, para terem novas máquinas, para responderem a novos clientes, como é que o setor financeiro vai ser regulado, como é que nós vamos ter menos descontos nas horas extraordinárias ou mais, como é que vai evoluir as taxas de juro relativamente às nossas habitações, o IRS vai ser aliviado. Era isto é que os portugueses se deviam preocupar. Não se deixem manipular. Sim, eu prometo, e se os meus convidados aceitarem, foi um prazer estar com vocês e foram bem claros e precisamos imenso destas lições, porque nós temos que aprender todos os dias para que o nosso cérebro não pare. E, portanto, está lançado o desafio, quer ao Dr. Pedro da Quitéria Faria, quer ao Pedro Dionísio, que apareçam aqui outra vez, por favor, neste discurso direto, para falarmos, porque também são assuntos que se ligam, o direito laboral com a gestão, com o marketing, para que tenhamos um país melhor, não é? Mercator, da língua portuguesa, teoria e prática do marketing, casos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e exemplos de outros países de língua portuguesa. Não perca amanhã, se puder, não é? Na FIL. Na FIL, na Ex-FIL. Na antiga FIL. Pronto, eu vou tentar lá estar. Muito obrigada, parabéns. Muito obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos sobre as prescrições e não só, mas mais casos virão. Muito obrigada, serão sempre bem-vindos. É o José Carlos Araújo que atualiza já a seguir toda a informação, já sabe, continue connosco, nós estamos sempre aqui para si.